Então retornaremos, irmão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo aqui na casa. Hoje a casa está bem cheia, né? Esse friozinho aqui. Mas antes de começar propriamente a palestra, quero passar um pouco da motivação dessa palestra aqui. Sempre que eu vou ministrar uma palestra, falar de algum tema, sempre junto com a minha esposa, nós pedimos, né, a intuição, a espiritualidade, para nos auxiliar numa escolha de um tema que seja de relevância para o nosso dia a dia. Não adianta eu só vir aqui e falar uma palavra bonita, e talvez falte alguma coisa do nosso dia a dia para complementar tudo isso. Então, o tema que a gente se propôs a conversar aqui, não só aqui, a gente está fazendo essa palestra na região inteira, fizemos em Araçatuba ontem, vamos fazer em Guarapes, vamos fazer em Valparaíso, é devido aos dados estatísticos que nós temos hoje. Nós temos aí, para quem não sabe, mais de 40 mortes por dia de suicídio. Nós temos um aumento gigantesco na quantidade de pessoas chegando nos hospitais, nas UBSs aí, com casos de tentativa de automutilação. Além disso, nos atendimentos fraternos, seja no centro espírita ou nas igrejas aí, a gente tem um aumento gigantesco, né, da quantidade de pessoas com tendências autodestrutivas. Tudo isso aí é visto como um caso de, vamos falar assim, de muito perigo no momento. Nós devemos entender esse assunto, falar um pouco mais disso daí, falar sobre suicídio, sobre automutilação, né? Sempre traz um aperto muito grande no nosso coração, né? Confesso para vocês que foi a palestra mais difícil que eu já montei até hoje. Não de montar o escrito, mas de conseguir transmitir isso daqui dentro da doutrina espírita, para a gente entender o passo a passo de como funciona, né, esse tema que é tão importante. Por muito tempo, né, a sociedade aí, as tradições, né, religiosas trataram esse tema aí com muita condenação, com muito medo, até mesmo em silêncio, né? Não queria falar sobre o assunto. Mas nós estamos dentro de uma casa espírita, né? E o que é o centro espírita, se não um grande hospital, o verdadeiro hospital das almas aí. Então, por isso, o nosso primeiro objetivo aqui, e o único papel hoje, é o acolhimento. Nós não viemos aqui apontar o dedo para ninguém, para julgar o desespero de ninguém. A gente vem aqui para tentar entender a dor do próximo, a dor do outro. Kardec nos ensina na doutrina, né, que a doutrina espírita não é um tribunal aí de culpas, mas sim o consolador prometido. Né? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, temos uma frase de Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, em momento algum, lhe diz que vem a mim, já vou resolver todos os seus problemas. Eu vou aliviar, nos ajudar. Esse é o nosso intuito aqui. Então, o Espiritismo não vai condenar quem sofre. Na verdade, ele vai abraçar quem está sofrendo. Ele nos mostra que a dor de quem pensa em tirar a própria vida aí, ou tenta se aliviar das angústias aí se machucando, não é uma falta de fraqueza, não é uma fraqueza, não é uma falta de fé, não é isso, tá? É uma ferida muito profunda que está lá no espírito dele, que é imortal. E aí, por que a gente não julga esses casos? O Espiritismo vai nos ensinar a enxergar o quê? Além dessa vida. Nós sabemos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai estudar as leis morais, as aflições aí da vida, a gente aprende que cada espírito traz aqui na sua reencarnação uma bagagem de milênios, de outras reencarnações, né? Cada um tem suas próprias dores, seus traumas, suas fragilidades, e que o nosso corpo físico não consegue ver. Mas a gente traz isso daí em cada encarnação. Então, quem está julgando ou quem julga pessoas que têm essas tendências autodestrutivas, na verdade está julgando a casca, e não o seu interior. Então, quem busca entender na luz do Espiritismo, percebe que aquele irmão que está enfrentando é uma tempestade íntima interna dele. Ele precisa de ajuda. Então, portanto, que o nosso encontro aqui hoje, né, seja um escudo aí de proteção. Um abraço aí no coração de quem está sofrendo em silêncio, de uma mãe, de um pai que chora sem saber o que fazer. Tá? Vamos entender essa dor, usando a nossa fé que raciocina, como a gente sempre diz, mas acima de tudo o nosso amor que ampara. Quando a gente olha aí para o nosso irmão que tenta tirar a própria vida ou está se machucando fisicamente, nosso primeiro instinto é o quê? É o choque. A gente fica em choque literalmente. Nós precisamos entender uma verdade que é fundamental nisso daí. A psicologia moderna e o espiritismo vai nos auxiliar, e dando um ensinamento com muita clareza. Ninguém, no fundo, ninguém quer acabar com a própria vida. Isso nós temos que estar cientes.
O espírito quer, ele quer acabar com a dor. Essas pessoas, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer aliviar uma dor que ela está tendo interna. Então, Kardec nos explica que a vida, né, é o bem mais precioso que nós temos. Quando ele está estudando as leis morais, lá na questão 702 do Livro dos Espíritos, ele nos mostra esse instinto de conservação. Todo espírito tem, e é uma lei divina, uma lei de Deus que vem gravado dentro de nós. Então, ela está gravada lá na nossa alma. Então, pode surgir uma pergunta, né? Se é uma lei divina, está gravado dentro da gente, por que uma pessoa, então, tenta fugir dessa natureza que é divina? Tenta acabar com a própria vida? É o desespero que a dor está transbordando e ele não consegue fazer outra coisa ou pensar em outra coisa. Isso é um grande problema. Então, imagina uma dor que seja aí tão forte, tão esmagadora, aquele vazio mesmo existencial tão profundo, essa pessoa não sabe como ela vai lidar com isso daí. Então, a automutilação, ela vira um ato aí de se cortar, de se machucar, né? Mas uma válvula de escape aí, muito trágica para o corpo e para o espírito. E acaba tentando aliviar uma dor que, na verdade, ele acredita que vai melhorar fazendo isso daí, ou vai pelo menos fazer esquecer momentaneamente. E para a gente tentar entender isso daí, a gente precisa entender um pouco das obras de Joana de Ângeles, né? Nossa venerável e benfeitora, tem vários livros psicografados aí por Divaldo Franco. Ela fala muito bem numa série que é mais psicológica, né? Espiritual e psicológica. Ela vai ajudar a gente a compreender tudo isso daí. Ela diz que, na verdade, o indivíduo ele tenta transferir a dor. A dor psicológica ela é tão insuportável, ela é tão incontrolável, né? Que a dor física na perna, num braço aí, a pessoa pensa, se eu me ferir, eu vou conseguir lá limpar esse machucado, fazer um curativo e vou esquecer ou anestesiar essa dor da alma aí. Então, o machucado físico, na verdade, é uma tentativa desesperada desse espírito aí. Ele não sabe como resolver os problemas da alma dele. Ele tenta anestesiar isso daí, agredindo o próprio corpo. Na verdade, é um grito visível aí de uma dor, no caso, ela é invisível. E quando a gente fala de suicídio, aí o mecanismo de fuga aí é levado ao extremo mesmo, né? A pessoa que pensa no suicídio, ela tem um raciocínio aí, uma grande ilusão que é o materialismo. Ela acredita assim, no nada, no sono eterno. Ou seja, ela olha o sofrimento, sente que ela não tem mais forças e pensa, se eu acabar aqui com o meu corpo, eu aperto o botão de desliga a minha mente, a minha alma, essa dor vai apagar, eu vou finalmente poder descansar. Mas aí que a doutrina espírita vai nos auxiliar e vai trazer uma verdade que é imortal. Nas questões 943 até 957 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga a espiritualidade sobre o suicídio. Então os espíritos vão responder com muita clareza, o nada não existe. O corpo morre, mas a mente, as emoções, as memórias e, infelizmente, a dor, ela continua muito viva dentro do espírito. Então não existe esse botão de desligar, não desliga a alma. Ao destruir o corpo, o espírito acorda do outro lado percebendo que a vida continua. Mas agora ele não tem mais esse corpo físico, o que muitos aí às vezes geram o quê? Uma grande decepção e até agrava o sofrimento desse espírito, que já estava sofrendo. Então, por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque quando a gente entender que aquele jovem, ou até mesmo aquele adulto, ele não quer rejeitar a vida que Deus lhe deu. Ele apenas está se afogando na própria dor. E a nossa postura vai acabar mudando. A gente vai deixar de ser aquela pessoa que julga o próximo. E sim, uma pessoa que tenta salvar as vidas. Né? Então, eu vejo a sua dor. A gente vai olhar para essas pessoas que estão sofrendo e vamos falar, eu vejo a sua dor. Eu sei que está insuportável. Segura minha mão aqui que a gente vai tentar encontrar saídas juntos aqui, sem que você precise ferir o seu corpo. Então, é um pedido de ajuda, um pedido de resgate aí. Para a gente compreender o que se passa na mente, então, de quem sofre a esse ponto, vamos recorrer novamente aqui a Joana de Ângeles, né? Lá no livro Homem Integral, ou Ser Consciente, né? Ela nos entrega aí um diagnóstico completo, muito exato e profundo, né? Sobre a nossa época atual. Apesar do livro não ser novo, traz muitos conceitos da nossa atualidade aqui, para ver como a espiritualidade sempre está um passo à frente. Então, Joana vai nos alertar que a grande enfermidade hoje aí da humanidade não atinge só o corpo físico, atinge a mente. Nós vivemos aqui nessa epidemia que a gente chama de vazio existencial. Hoje a gente tem muita tecnologia, tem conforto, tem rede social. Na rede social todo mundo é alegria e felicidade, só posta coisa boa.
Mas por dentro o espírito mesmo está sentido muitas vezes de sentido. Está carente, ele não sabe o sentido que ele tem para a vida. Uma sensação que está faltando alguma coisa. O indivíduo olha para a própria vida, ele não encontra um propósito espiritual e esse vazio transforma numa angústia, uma angústia que chega a asfixiar a própria pessoa. E é exatamente aqui que Joana, então, vai nos agendar a entender um pouco do porquê dessa automutilação. Quando esse vazio interior, ela é agonia, ela é insuportável, o espírito entra em pânico, ela diz. A dor da alma ela é invisível, confusa, né? Ela dói no peito, mas não tem um machucado ali que a pessoa possa tratar, porque é lá de dentro. Então, o que acontece? Esse espírito vai e fere o próprio corpo, procurando uma fuga, uma anestesia aí temporária. É como se o cérebro dissesse assim, se eu criar um machucado aqui no meu braço, eu vou conseguir cuidar dele, passar um curativo. Ele acredita que vai conseguir controlar essa dor. Ele acredita que vai controlar, né? Meus irmãos, na verdade, daí é uma tentativa desesperada e trágica, né? O espírito aí tenta transferir essa dor para esquecer a dor da alma, passar essa dor para a dor do corpo. E temos que lembrar, isso não é chamar a atenção. Por isso, entendendo esses conhecimentos aqui, espírito e psicológico, a gente tem que banir de uma vez por todas, dentro de casa, dentro da sociedade, algumas frases aí são muito injustas e, na verdade, são muito perigosas, né? Quando a gente diz lá, por exemplo, fulano está fazendo isso para chamar atenção. E daí é frescura. Não. A espiritualidade, ela nos garante, nunca é só para chamar atenção. É um pedido de socorro de uma alma que está desesperada, na verdade. O jovem, o adulto que se machuca, ele perdeu aí a capacidade de traduzir a tristeza dele lá de dentro com palavras. Ele não consegue mais, as palavras não saem. Ele não consegue chegar para o pai, para a mãe, para o amigo, para qualquer familiar, para qualquer pessoa e falar, me ajude, eu preciso de ajuda, eu estou me sufocado aqui por dentro. Ele não consegue. O que ele faz? Ele machuca o corpo. O corpo transmitia essa mensagem. É um pedido de socorro, desesperado aí. E qual que é o nosso papel como cristão? Não vou nem falar como espírita, como cristão em si. Não é julgar essa atitude, mas sim ouvir o socorro, né? Acolher com amor e buscar aí o tratamento médico e espiritual imediato. É um caso muito grave, está aumentando demais na nossa sociedade esses problemas. Um dos maiores medos que afligem essas famílias, né, as famílias que passam por essa dor, uma herança lá em crenças muito antigas ainda. Por quê? Por séculos a gente foi ensinado que quem tira a própria vida vai para o fogo do inferno. Mas hoje, na luz do espiritismo, nós precisamos desfazer esse mito aí, que ele é terrível, né? A doutrina espírita nos lembra uma verdade absoluta e muito libertadora. Deus é infinito amor e misericórdia. Não existe punição eterna, não existe fogo do inferno e não existe abandono por parte do Criador. Deus é o Pai que acolhe, não é aquele juiz que vai destruir tudo dentro de você. Isso significa que o espírito, então, ele não sofre quando ele comete o suicídio? Lógico que ele sofre. Lógico que ele sofre. Mas a gente precisa entender a natureza dessa dor. E aí a gente volta lá para o Livro dos Espíritos, novamente, na questão 943. Lá Kardec pergunta sobre as consequências dessa atitude para a espiritualidade. A espiritualidade nos explica que o sofrimento não é um castigo imposto lá por Deus. Essa dor do suicida vai vir de duas realidades. Primeiro que ele violou, né, a lei da conservação, que é da sua própria vida. Então, a nossa vida aqui é um empréstimo sagrado que Deus nos dá para a gente fazer o nosso melhoramento, nossa evolução. E quando ele elimina o seu corpo físico, ele para de usar esse instrumento aqui, né, de corpo, essa escola que é a passagem aqui na Terra. E o segundo ponto de sofrimento desse espírito é aquele choque brutal da imortalidade, né? A pessoa destrói o corpo achando que vai encontrar um nada absoluto, que vai descansar, vai ter o esquecimento, e de repente ele acorda lá no outro lado da vida percebendo que ele está mais vivo do que nunca, e que aquela dor emocional não desapareceu. Aí vira aquele estado de confusão na mente, né, da desapontamento e aquele arrependimento profundo, né, a dor dele é íntima, a dor dele é uma dor da consciência, então não é uma punição divina, meus irmãos, é uma dor própria dele. E isso a gente tem grandes relatos aí de Gregório lá que passou 400 anos no umbral, no livro, nos filmes que tem Últimos Espíritos que saiu, tem essa passagem. É uma dor própria dele. O espírito sente dentro de que o que ele fez não deveria ter sido feito. Mas aqui entra um grande consolador nosso da doutrina, né? E podemos oferecer para os pais, para a mãe, para os familiares que têm esses casos aqui dentro de casa. Nenhuma ovelha fica perdida.
Assim como acontece com aquele irmão lá, né? Ele não é jogado ao relento, a espiritualidade nunca abandona. Nós sabemos que na espiritualidade existem UTIs espirituais aí, muito avançadas, para assim que acontece o ato do suicídio, a espiritualidade vai lá em encontro para receber esse irmão. Um dos exemplos mais lindos que a gente tem na literatura espírita, né, é a Legião de Servos de Maria. Então são espíritos abnegados, trabalhadores aí, em nome de Nossa Senhora, que dedicam sua existência lá no plano espiritual para resgatar quem partiu dessa forma. Esses enfermeiros da alma aí, então, eles são imediatamente colocados à frente desses espíritos necessitados. Mas muitas vezes, né, por causa do estado vibratório do irmão que partiu desta forma, ele está numa perturbação ainda muito profunda e os espíritos aí, auxiliares, né, esses enfermeiros, vamos falar assim, não conseguem de imediato dar aquele suporte. Mas eles não desistem. Os mentores, eles nunca desistem. Eles estão ali do lado, velando, orando, intuindo, aguardando que o irmão possa melhorar, o espírito pode diminuir um pouco essa perturbação para ter esse acesso, essa ajuda mínima vibratória, condição mínima, para serem levados para os hospitais espirituais aí, para receber o tratamento. E a gente sabe que aonde tem dor, há sempre o amparo de Jesus. Quando uma família, então, se depara com essa dor aí da automutilação, ou com a tragédia do suicídio, a primeira coisa que desaba nos ombros dos pais, além da dor, da perda, é uma tristeza que vem própria, é uma culpa. Os pais sentem uma culpa esmagadora nessa situação. Existe um tribunal lá invisível na cabeça dos pais que diz: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para o meu filho querer destruir a própria vida? Aí, nesse momento, a doutrina espírita volta novamente aqui para tirar esse peso que é insuportável nas costas das famílias aqui. Não vamos falar aqui falsas consolações, mas falar da lógica da imortalidade, né? Nós crescemos com aquela ilusão materialista, né? Que a criança nasce uma página em branco, e por causa da ilusão, por causa dos pais, por causa da família, ele apresenta essa depressão profunda, esse vazio existencial, essas atitudes autodestrutivas. Foi porque os pais erraram, ou escreveram errado. Mas Kardec vai nos ensinar que não. Quando ele trata lá das pluralidades das existências, ele nos ensina aquela verdade que nos liberta, né? Ela fala: o seu filho não é uma página em branco, ele é um livro, mas muito antigo. Então, ele é um espírito imortal, milenar, muitas vezes até mais velho do que o próprio pai. A gente sabe disso. Então, essas tendências depressivas severas, essas angústias que parecem não ter motivação aí, esse instinto de fuga, não foram fabricados aí pela criação dos pais. São ecos de vivências aí passadas. São as feridas que esse espírito já trazia lá na mala quando desembarcou nesta família. E é claro que o ambiente familiar vai influenciar, é óbvio, nossa criação impacta sobre os filhos. Muitas vezes nós pais cometemos erros aí, tentando acertar. Mas a raiz desse problema tão grave não é obra dos pais. A gente tem que deixar isso ciente. Nos atendimentos fraternos, muitos pais se condenando por coisas que não é culpa dele. Aquele espírito que reencarnou nesse lar aí, ele tenta reescrever suas histórias aí, mas um caminho doloroso, difícil para ele. Então, pais, mães, familiares aqui, ouçam com o coração. Não são os causadores ocupados pela dor profunda que o seu filho carrega. Se a espiritualidade superior permitiu que esse espírito viesse através de vocês, é que Deus olhou para essa família e disse assim: eles têm o amor necessário para ajudar essa alma que está ferida a tentar de novo. Então vocês não são os juízes, vocês não são os culpados, vocês são o quê? Os enfermeiros da UTI escolhida por Deus, mas a UTI aqui na Terra, chamada família. E aí, se a gente entender então que o filho traz essas dores profundas de outras vidas, é natural que os pais façam uma segunda pergunta, muitas vezes até com os olhos cheios de lágrimas, né? Ele pode perguntar: mas por que então que ele veio logo para a minha família? Será que eu estou pagando algum karma? É um castigo de Deus? Meus irmãos, a doutrina espírita é maravilhosa, né? Ela acaba com essa palavra castigo, né? Ela transforma e substitui pela palavra resgate. Ter um espírito em sofrimento dentro da casa não é uma punição de Deus. É uma oportunidade de cura. Mas por que a espiritualidade então uniu vocês? Aí Kardec vai nos dar a resposta exata lá no capítulo 4 do Evangelho, quando ele fala dos laços de família. Ele vai nos explicar lá que nós não caímos de paraquedas na casa de ninguém. Os espíritos se reencontram sob o mesmo teto por dois motivos principais aí, né?
primeiro é pelo amor, pela afinidade entre os espíritos. O segundo é porque precisa reparar o passado, né? E se ajudar mutuamente. Então, muitas vezes, esse espírito que está hoje aí sofrendo com depressão ou com automutilação é alguém que a gente já amou muito lá no passado. E lá atrás, lá no plano espiritual, aí, antes da gente reencarnar, nós fizemos uma promessa para ele. Nós olhamos nos olhos dele e dissemos: pode descer, vai ser difícil, suas feridas vão doer, mas eu vou ser sua mãe, eu vou ser seu pai, eu não vou soltar a sua mãe. É um amor antigo que une, então, vocês, essa travessia. E existe um ponto ainda mais profundo, né, que é a missão de confiança. Vamos pensar aqui comigo, se a gente está aqui na Terra, aí tem um médico, ele recebe um paciente que está em estado grave, gravíssimo. Aonde que ele vai mandar esse paciente? Ele vai mandar para qualquer posto de saúde, para qualquer santa casa? Não. Ele vai tentar levar esse paciente para o hospital mais equipado e mais preparado possível para salvar a vida desse paciente. E a espiritualidade superior faz a mesma coisa. Então, se os mentores permitiram que esse espírito com tendências autodestrutivas e dores bem severas encarnasse na sua família, porque Deus confia em vocês. A espiritualidade olhou para esse pai, para essa mãe, para esse lar, viu ali toda a estrutura, toda a paciência e a força necessária para suportar essa crise aí, desse irmão que está vindo. Vocês, então, não são castigados, nós estamos sendo convocados numa situação dessa. Sua família foi escolhida, então, pelos médicos lá do espaço do mundo espiritual para funcionar como uma UTI aqui na Terra. Um ambiente seguro que nós, família, podemos oferecer, aquele abraço que não julga o filho, a filha, o amigo, o parente, o prato de comida feito com carinho, com amor lá, né? É que estão mantendo esses filhos respirando aqui na Terra. É uma missão aqui, então, de extrema confiança e de infinito amor. Para a gente entender o tamanho da força que une os filhos aos pais aí, ou as famílias em geral, a gente precisa lembrar de outro conceito muito importante do Espiritismo, que é o planejamento reencarnatório. Nós sabemos que a obra de Deus nada é por acaso. O espírito de André Luiz, né, com as obras psicografadas dele aqui, do Missionários da Luz, nos mostra detalhadamente como a família se forma. Lembrando que a família não se forma apenas lá na hora do nascimento, na maternidade, no hospital. Ela é desenhada, mas muito antes, com muito amor, antes da gente nascer, lá no plano espiritual. Muitas vezes a história daquele espírito que hoje está aí na sua casa é marcada pela solidão. Em vidas passadas, talvez ele pode ter sucumbido à depressão ou até pior, pode ter caído no abismo aí do suicídio, porque simplesmente faltou amparo para ele. Faltou alguém que ouvisse. Ele quebrou porque o peso era muito grande e ele não suportou carregar tudo isso sozinho. Mas o amor, né, nunca desiste. Aí lá no plano espiritual, a gente faz aquele acordo antes do berço. Faz um pacto de resgate com o nosso irmão. Vocês olham lá naquele espírito, lá na parte espiritual, e promete algo que ele nunca esqueceu. Fala: meu amor, você caiu no passado porque estava sozinho e não aguentou. Mas nessa vida vai ser diferente. Pode reencarnar, pode descer que nós vamos junto nessa travessia. Dessa vez eu vou ser sua mãe, seu pai. Desta vez não importa o tamanho da escuridão. Mas eu estarei lá por você. Eu vou segurar a sua mão e custe o que custar, eu não vou soltar. Então, meus irmãos, é exatamente por isso, mesmo quando vocês estão exaustos, chorando, escondidos lá no banheiro, não aguenta mais, vocês acordam no dia seguinte e continuam essa luta. Porque a força que sustenta isso não é aqui, é força do mundo espiritual. Vocês estão cumprindo no dia a dia uma promessa que vocês fizeram lá no plano espiritual, uma promessa sagrada, antes mesmo de nascer. Então, aquele que ama a ponto aí, né, de segurar a mão de quem está desistindo, já está aí vivendo aí, na verdade, o evangelho da forma mais pura que existe. Diante de tudo isso que a gente conversou, né, surge uma outra pergunta. Uma pergunta mais prática, né? O que então a família deve fazer primeiro? Levar para tomar um passe? Fazer uma prece? E aí a gente tem que usar nosso entendimento novamente, meus irmãos. Kardec nos ensinou que o espiritismo é a fé que raciocina. Então a doutrina espírita ela não é inimiga da ciência, jamais. Pelo contrário, né? Ciência e fé são as duas asas que fazem a gente voar aqui na Terra. Então a gente precisa entender e ser muito claro e quebrar muitos tabus que existem dentro da casa de muita gente ainda. Nós nunca, jamais, em hipótese alguma, substituiremos o tratamento médico pelo tratamento espiritual. Temos que ser claros contra isso. Então a primeira atitude
de alguém que tem um amor, um familiar, um amigo que está com um problema desse tipo, a gente deve pegar e encaminhar para a medicina aqui da Terra. É procurar um psiquiatra, um psicólogo, buscar terapia e medicação. Isso não é falta de fé, isso não é motivo de vergonha, é um ato de inteligência e de muito cuidado com o nosso familiar. Porque muita gente ainda tem um velho preconceito. Eu não vou levar meu filho num psiquiatra, num psicólogo, ele não é louco, que não tem nada a ver quanto a isso. Para a gente entender aqui como funciona a medicina e o espiritismo, aqui a gente pode fazer uma analogia. Vamos pensar aqui num exemplo do piano e do pianista. O piano, né, é o corpo físico. Então, se o piano está faltando uma tecla, se as cordas estão quebradas, o espírito, que no caso é o pianista, ele pode ser o melhor músico do mundo, ele não vai conseguir fazer esse instrumento tocar. Ou, se vai tocar de forma distorcida, não vai sair o som como deveria ser. Então, qual que é o papel da medicina, nesse caso, então? Do psiquiatra, do psicólogo? É consertar o piano, com a medicação necessária, com um tratamento psicológico, com as conversas com os psicólogos, por exemplo. Isso aí vai melhorando o entendimento, vai curando a parte do corpo, consertando as teclas do piano, vamos falar assim, estabilizando o corpo. Se temos o tratamento médico, onde que entra então o tratamento espiritual, o passe lá no centro espírita? Nós vamos cuidar do pianista, cuidar do espírito. O espiritismo então vai abraçar a alma, vai enxugar as lágrimas e devolver a vontade desse espírito aí de tocar. A medicina ajusta o corpo, o evangelho então ilumina a alma do nosso irmão. Uma coisa não vive sem a outra. A ciência e o amor precisam trabalhar juntos aí nessa situação para que a vida volte a ter harmonia. E aí, temos aqui então o tratamento médico, o tratamento amparo espiritual garantido dentro do centro aqui, né? Então, qual que é a atitude diária dentro de casa a partir disso daqui? Aqui é uma das tarefas mais difíceis e mais urgentes, que é o amor. Que é a escuta sem julgamento. Muitas vezes a gente está tão desesperado com o nosso filho, com o nosso familiar, que está nessa situação tão crítica, a gente tenta dar um chacoalhão nele. O que a gente vai? Começa a falar. Nós queremos dar lição de moral, achando que ele vai lá e vai levantar e vai ter a vontade de viver depois de a gente fazer uma crítica. Ou, tipo, não estamos ajudando, dando um sermão, vamos falar assim. É aí que a gente comete um grande erro, um erro muito terrível. A pior coisa que um pai, né, ou com uma mãe, ou com um familiar pode dizer para alguém que está num sofrimento mental profundo, são frases como assim: ah, isso é falta de Deus. Ah, você tem casa, você tem comida, você tem tudo, por que você está triste? Ou pior, né? Chega lá e fala, levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa útil. Por isso que não melhora. Isso aí, meus irmãos, para quem está condenado a uma depressão profunda, a dor não é falta de Deus. A gente está, na verdade, empurrando o nosso irmão aí ainda mais para a beira do poço aí, do abismo. A dor do outro não vai diminuir se a gente invalidar essa dor que ele está sentindo. A depressão não escolhe conta bancária, não escolhe conforto material, não é um medidor de fé, só a gente vê a quantidade de pessoas que se suicidam milionárias, bem-sucedidas, não serviu para nada. A dor da alma é diferente. Kardec vai nos ensinar que a caridade moral consiste, antes de tudo, na tolerância, na benevolência. E não há lugar onde a caridade moral seja testada do que no silêncio diante da dor de quem a gente ama. Então é saber escutar, escutar com paciência. Então, dentro do centro espírita, nós temos um trabalho maravilhoso, que é o trabalho fraterno, né? Mas dentro das igrejas também temos isso daí. Mas o primeiro atendimento fraterno, na verdade, tem que ser dentro de casa, tem que ser lá na mesa da cozinha, no sofá da sala. É a gente saber ouvir os nossos filhos. Nós estamos vivendo uma era digital. Senta todo mundo na sala, cada um com o celular, ninguém olha para a cara de ninguém, ninguém escuta mais ninguém. Nós precisamos aprender a aplicar essa verdadeira escuta terapêutica dentro dos nossos lares aí. A cura, muitas vezes, começa não quando a gente dá aquele conselho brilhante para os nossos filhos, para os nossos familiares, mas quando a gente cria um ambiente para que essa pessoa que está sofrendo possa ter a confiança de poder falar com você, para você poder escutar sem você criticá-la. O indivíduo em sofrimento profundo aí, né, ele sente como se ele fosse um peso para o mundo. Então, se ele sentir que ele está sendo julgado dentro da própria casa, ele vai se fechar ainda mais. Um silêncio absoluto. Isso a gente vê, pergunta para qualquer pessoa que atende na área da saúde como que chegam as pessoas com esse tipo de caso. Elas não falam para os familiares, elas se retraem ainda mais. Por isso que o tratamento ajuda muitas vezes.
Por quê? Porque a pessoa acaba se abrindo, ela precisa falar com alguém. Então, imagina se a gente puder, dentro da própria casa, ajudá-lo, ouvir a pessoa que está em sofrimento. Então, a função da família não é ter aquela resposta mágica para tudo. Não vai curar a depressão de ninguém no dia seguinte. O papel da família é ser esse porto seguro. É sentar na beira da cama, olhar nos olhos daquela alma que está ferida e dizer: filho, eu não consigo entender exatamente o tamanho dessa dor que você está sentindo. Mas eu estou aqui. Você não precisa fingir perto de mim que está bem. Você pode chorar, você pode falar, eu vou apenas segurar a sua mão. Ouvir sem tentar diminuir essa dor é um dos maiores atos de amor que a gente pode fazer para outro ser humano. É muito importante isso daí. A gente diz muito de caridade, mas a gente sempre pensa que, ou alguns pensam que caridade é apenas dar um dinheiro, dar alguma coisa para alguém. Mas muitas vezes você escutar alguém é o maior ato de caridade que você pode fornecer. Então, a gente falou um pouco sobre o tratamento médico, sobre ter a paciência de ouvir, mas o Espiritismo ainda vai chamar uma terceira via aqui importante para a gente analisar. Por quê? São coisas que são invisíveis aos olhos físicos. E muda tudo. Que é cuidar do ar espiritual que a nossa família respira dentro de casa. Kardec nos ensinou que nós estamos mergulhados no oceano de pensamentos. Tudo funciona através do pensamento, inclusive no mundo espiritual. A conversa sobre o pensamento. Então, nós estamos interagindo aqui na Terra com o mundo espiritual o tempo todo. Como que isso funciona? É com a lei da sintonia. É como se nós fôssemos uma antena de rádio e o nosso pensamento vai captando. A gente atrai para perto da gente o quê? Pessoas ou espíritos desencarnados com a mesma sintonia. Então, a nossa mente funciona como esse aparelho, essa antena, no caso. E o que acontece, então, quando um familiar nosso está numa depressão profunda, pensamentos de morte, automutilação aí, ele fica com a mente numa sintonia travada aí, de extrema dor e desespero. E o que acontece no mundo invisível? Ele vai, pela lei da atração, ele vai trazer para dentro da casa como se fosse um imã, né? Ele acaba trazendo espíritos sofredores aí. Espíritos que estão no mesmo espaço vibratório. Ou ainda pior, né? Ele pode trazer aqui espíritos que se aproveitam dessa fraqueza para prejudicá-lo, para trazer ainda mais tristeza para esse irmão. A doutrina espírita vai chamar de obsessão, no caso. Então, a obsessão ela não é um castigo, é uma doença de sintonia. O nosso familiar sofredor, na verdade, ele vira aí uma antena que atrai a tempestade. O que a família, então, faz? A família entra para mudar a sintonia da casa. A gente limpa as poeiras dos móveis, a gente lava a louça, mas muitas vezes a gente esquece do principal, que é higienizar aí a sujeira mental que temos dentro da nossa casa. E aqui entra a ferramenta mais poderosa que a gente tem dentro do Espiritismo, o Evangelho do Lar. Então, fazer o Evangelho do Lar uma vez por semana não é um ritual mágico, meus irmãos, não vai resolver todos os nossos problemas, mas é acender um farol lá na escuridão, isso é. Então, quando a família senta para ler a palavra de Jesus, as equipes espirituais entram na casa. Elas trazem os remédios aí do mundo invisível e atuam diretamente em cada espírito ali presente, limpando o ambiente, afastando as companhias infelizes e deixando o ar aí mais puro, com a energia de paz dentro da nossa casa. E aquele jovem que está em depressão vai respirar a noite toda, mesmo sem estar sabendo o que está acontecendo. E talvez você me diga assim, mas ele não quer sentar na mesa para fazer o evangelho com a gente. Ele se tranca no quarto. Não tem problema. E acima de tudo, não briguem e não obriguem. Isso aqui eu cito um caso que acontecia comigo. A gente fazia o evangelho lá em casa e eu, por algum motivo, ou talvez uma interferência espiritual, falava, eu não vou participar disso aí, não quero. E pá, ia pro quarto e não participava. Minha esposa, minhas filhas faziam. Ou seja, não tem problema, não quer participar, não participa. Não obriguem ninguém a participar, mas façam. Se ele não quer participar, ok, fecha a porta, vai lá, senta na sala, deixa a porta do quarto encostada, faça a leitura lá na sala, porque a luz que entra debaixo da porta e durante a semana, né, essa luz vai entrar e vai abençoar o nosso familiar, não tem problema. E durante a semana a gente usa uma segunda arma, que é o quê? O silêncio do amor. Normalmente está lá lavando uma louça, a gente fazendo uma oração para o nosso filho que está lá no quarto. Quando estamos voltando do trabalho, a gente faz uma oração para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. A nossa função, então, aqui é transformar a nossa casa num verdadeiro escudo vibratório. Lá fora o mundo pode estar uma tempestade, as dores, as cobranças aí, mas quando aquele espírito em sofrimento, adoecido, cruzar a porta da nossa casa, ele tem que sentir essa energia no ar. E ali o mal não entra, porque ali mora o amor, ali mora Jesus.
Então o evangelho é fundamental, meus irmãos. Chegamos então no desafio diário. E agora, o que fazer? Sabemos do evangelho uma vez por semana e no dia a dia. Cristo nos deixou um alerta lá, né? Ele nos ensina, vigiai e orai. Mas como que nós podemos vigiar alguém que a gente ama muito, mas que está correndo risco de vida, sem fazer com que essa pessoa se sinta preso dentro de uma prisão aí? E aqui a gente vai buscar a sabedoria do nosso irmão Emmanuel, né? Ele nos ensina que a verdadeira vigilância espiritual precisa ser constante, sim, mas revestida de amor e doçura. Muitas vezes, impulsionado pelo medo que a gente tem de perder um familiar aí, nós transformamos em verdadeiros carcereiros dentro de casa. A gente sufoca, a gente pede para olhar o celular, a gente pergunta de 5 em 5 minutos o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Meus irmãos, sufocar não cura. Ele gera ainda mais ansiedade, faz ainda mais que essa pessoa se tranque ainda mais no próprio mundo dele. Então, a vigilância amorosa, por outro lado, é uma presença suave, é mostrar que você está ali, como um farol, sem precisar ofuscar a visão aí do outro. Como que a gente faz isso? Através da linguagem dos gestos. É aquele café fresquinho que a gente faz pela manhã e leva lá para o filho e fala, ó, café que você gosta de tomar. É no final da tarde, quando você chama ele para dar uma volta no quarteirão, para esticar as pernas ou praticar um esporte que vocês gostam. É desta forma. E acima de tudo, é naquele abraço demorado, sem intenção nenhuma, sem falar nada, apenas mostrando que você está ali. Seu filho não está sozinho. Esse abraço muitas vezes aí desfaz pensamentos aí de morte que nenhuma medicação conseguiria alcançar. É o amor, é o gesto do dia a dia. Coisa simples. Que nós muitas vezes deixamos de fazer. Então, a gente percebe aqui que não é grandes discursos motivacionais que vai ajudar. Essas atitudes de doçura e constantes, né, mostram na prática aí algo que o espírito em desespero já esqueceu. Eles dizem em silêncio assim, a sua vida é importante para mim. Eu estou aqui. Não vai embora não. Eu estou aqui para te ajudar. Eu te amo. Você não pode estar vendo a saída agora, mas para mim a sua existência é fundamental. Fica comigo. O espírito vai entender isso daí. O amor não precisa ser barulhento, ele precisa ser forte. A presença constante e afetuosa da família é a maior rede de proteção que o espírito pode ter na face da terra. Ao final aí de tudo isso, né, nós como família precisamos então mudar também a nossa medida de sucesso. Nós aqui no mundo extremamente materialista estamos acostumados a conquistar as grandes vitórias, né? É a formatura, é o casamento, é o grande emprego da vida que a pessoa conhece. Mas quando a gente está lidando com o espírito em extremo sofrimento, contra a luta contra a depressão, a vontade de desaparecer, a nossa régua tem que mudar. Para uma alma que carrega o peso aí dessas tendências autodestrutivas, cada dia vivido aqui na Terra é uma vitória gigantesca, é uma evolução aos olhos da espiritualidade divina aí que não tem tamanho. Então, o simples fato dele acordar e enfrentar o desespero e não sucumbir à tentativa de tirar a própria vida já é um motivo de vitória, ele já está vencendo o próprio passado. Por isso, família, vamos comemorar as pequenas vitórias. Se seu filho levantou, tomou um copo de água sozinho lá, é uma vitória. Se ele conseguiu rir de uma piada, é uma vitória. Nós precisamos validar essa coragem diária que exige para continuar aí respirando quando tudo está doendo por dentro. Eu quero deixar aqui então uma palavra especial aqui para os pais, para as mães, familiares e cuidadores de que estão aqui hoje. Nós sabemos que o trabalho é exaustivo. Tem dias que você se tranca lá no banheiro para chorar, sentindo-se a pessoa mais solitária que tem, achando que o mundo vai desabar. Nesse momento de exaustão, feche os olhos e lembre-se, Jesus é o médico das almas e o bom pastor. Ele mesmo prometeu que nenhuma ovelha aí do seu rebanho se perderia. Vocês não estão sozinhos, tá? Pode parecer que sua casa está isolada lá na dor, mas acredita, ao redor das paredes do seu lar está cheio, dezenas de benfeitores espirituais, aí, trabalhadores incansáveis de Cristo, atuando em silêncio. Então, quando seus joelhos lá fraquejarem, vão ser ele que vai segurar as suas costas. Eles estão cuidando de vocês, pais, mães aí, renovando as suas energias durante o sono, para que você possa ter a força no dia seguinte de ajudar o seu filho no dia a dia. Para finalizar então a nossa reflexão aqui de hoje, guarde uma imagem aí no coração de vocês. Muitas vezes o desespero da família vem da frustração de não conseguir consertar essa dor do próximo. Mas o papel da família não é conseguir um diploma aí de psiquiatra e acreditar que de um dia para o outro vai curar em 24 horas essa dor.
Imagine que essa depressão severa e o pensamento suicida aí, de um filho, de um familiar, é como se fosse um poço escuro e muito fundo, onde o seu filho, o seu familiar, o seu amor acabou caindo lá dentro. Ele está lá embaixo, lá na escuridão, com medo e sem chegar à saída. O seu papel não é pular no poço atrás dele. O seu papel como família é ficar lá em cima, na borda, e jogar uma corda. E quando ele segurar a sua corda, a única missão sua é não soltar. É segurar essa corda com tanta força, com tanta paciência, com tanto amor, que o espírito que está lá embaixo ele vai sentir. E por mais escuro que esse poço seja, por mais demorado que seja o resgate aí, há alguém lá em cima que jamais vai soltar a sua mão. Isso que é o importante. Então, quando vê amor aí segurando essa corda, haverá esperança para a vida. Que Jesus, o mestre do amor, aí, abençoe profundamente o lar de cada um aqui presente e muita paz a todos. Meus irmãos, vamos fechar aqui.